Canta, ó musa, a ira de Aquiles, filho de Peleu, que incontáveis males causou às hostes dos aqueus. Muitas almas de heróis desceram à casa de Hades, e seus corpos foram presa dos cães e das aves de rapina, enquanto se fazia a vontade de Zeus, a partir do dia em que se desavieram o filho de Atreu, rei dos homens, e Aquiles, semelhante aos deuses. Ai, minha gente, pense que começo lindo de uma história. Olha o que é que tem aqui hoje. A Ilíada. Veja que ele começa é um parágrafo, é o primeiro parágrafo, é irresistível. Eu digo parágrafo porque esse que eu tenho aqui, infelizmente, não é em verso, é em prosa. É uma tradução que não preserva o verso, a poesia, digamos assim. Então, veja só, quando ele começa dizendo que o herói está irado. Canta, ó musa, a ira de Aquiles. Um homem irado, um homem com raiva, sempre dá uma boa história. E depois ele diz que, por quê? O que foi que aconteceu? Uma briga de Aquiles, não é? Com o filho de Atreu, Agamemnon, o maior entre os homens, sendo que Aquiles é o protegido, o querido dos deuses. Aí você diz, eu quero saber em que foi que deu essa confusão, em que foi que deu essa briga. É o segredo de uma grande obra literária, de um épico. Homero, que não existiu, não é? Sabe-se que Homero não foi um poeta, uma pessoa que nasceu, viveu, não sei aonde, cresceu, etc. Mas que sobre esse título, sobre esse nome, sobre essa persona, Homero, se reúnem todos aqueles cantos e aquelas histórias, aquelas lendas e os mitos fundadores da civilização grega. Então, supõe-se que todas aquelas histórias foram reunidas em algum momento e foram atribuídas a um certo Homero. Mas não importa. Não importa porque esta obra fundamental, a Ilíada, e sua continuação, a Odisseia, são histórias absolutamente cativantes. Essa minha edição da Ilíada, olha, caindo os pedaços, pelo amor de Deus, todas se espatifando. Tem aqui uma data, Clotilde, 4 de agosto de 66. Primeira vez que eu li, faz muito tempo. Eu comprei esse livro e li, e depois foi que eu li a Odisseia. Mas a história eu já sabia, porque lá em casa papai tinha por costume contar a gente histórias da mitologia grega. Havia um livro chamado Dicionário da Fábula, de Chompré, que quem for velho da minha idade e gostar de ler, sabe desse dicionário. Eu tenho ele ali, o que ainda pertencia a papai, a edição que tem mais de 100 anos. Então lá tinha, você procurava assim, por exemplo, Calíope, aí lá ia você, não sei, Calíope, quem foi Calíope? Musa, não sei o que, tarará, explicava a história dela. E a gente tinha esse dicionário, e a gente, que eu digo, eu e Brau, meu irmão, a gente lia o dicionário, a gente ouvia as histórias e perguntava a papai, e papai sabia de tudo, inclusive que um irmão de papai, o meu tio Cláudio Tavares, ele sabia o dicionário decorado, ele tinha uma memória, a gente dizia, página 48, primeira coluna, aí ele tarará, 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 e recitava o dicionário. Era um pouco, minha família, o povo é todo maluco, assim, do juízo, né, com essa doidice. Então, fomos criados escutando as histórias da mitologia. A Ilíada, que é a Guerra de Troia, porque o nome de Troia é Ilion, em grego, por isso a Ilíada é a aventura da Guerra de Troia, e depois a Odisseia, que é a viagem de Ulisses de volta à sua ilha, de volta a Ítaca, e chama-se Odisseia porque o nome grego de Ulisses é Odísseu. Então, gente, eu já li 500 mil versões dessa história e continuo gostando. Inclusive tem uma delas, e não me levanto aqui para buscar, para não interromper o vídeo,
E como vocês já sabem, eu não sei cortar isso e emendar depois. Enfim, aí eu tenho uma história um lá dentro, que eu prometo depois trazer aqui, que a guerra, a história é toda narrada, cada capítulo é um personagem narrando. Aí tem as narrativas de Ulisses, de Agamemnon, do próprio Aquiles, de Ájax, de Heitor, do Príamo, de Helena, de todos, de Cassandra e de todos os personagens. É uma história espetacular. Eu sou louca por mitologia grega e o teatro grego, que também gosto muito, é tudo imbricado, as histórias são todas juntas, de repente você começa a ler uma, aí tem a ver com a outra, e aquilo tudo transforma-se num corpo de histórias e de lendas que terminam construindo aquela narrativa fantástica, maravilhosa, que dá base até mesmo a todo esse nosso conhecimento que temos hoje. Nossa civilização, nossa cultura ocidental basicamente baseia-se na cultura grega. Mas por que é que eu estou com esse assunto aqui de Ilíada e Odisseia? Porque, cascavilhando na internet, para variar, encontrei uma tradução nova que saiu pela Pinguim, do camarada chamado Frederico Lourenço, é um intelectual português, um autor português. E eu entrei lá no site da Livraria Cultura, por sinal está mais barato do que na estante virtual, os dois livros, a Ilíada e a Odisseia. E cliquei lá, tinha assim, leia um trecho. Rapaz, como é bom, como é bem feito. Eu comecei a ler o trecho, ele tem um trecho que dá umas 27 páginas do início da Ilíada, e eu abri aqui na tela do computador e comecei a ler. E comecei a me empolgar, porque é tão bem feito, é tão bonito, é tão bem construída essa tradução, que eu comecei a ler alto, a ler alto, em voz alta aqui dentro do apartamento. Comecei a derramar aqui no meu espaço essas palavras imortais, escritas há, sei lá, 10 mil anos. Quantos mil anos isso daí foi escrito? Gente, que coisa linda. Ainda não comprei, mas vou comprar Ilíada e Odisseia, de Frederico Lourenço, que saiu pela Pinguim. Procurei anteontem na livraria, lá no shopping, não achei, aí vou comprar pela internet mesmo e ficar esperando que chegue, porque aí vou aproveitar para ler de novo uma depois da outra. E aí, você não ficou curioso não de saber por que foi que Aquiles se desentendeu com Agamemnon? E o que foi que ele fez em represália? Pois é, são as histórias da nossa nossa tradição, e que, vou dizer mais, não se engane com aquele filme bobo que passou aí com o Brad Pitt, não. Aquilo não tem nada a ver, a história é toda truncada, toda, como é que se diz, mal contada. Tudo que tem ali naquela história, a maioria das coisas é errado, não é, digamos assim, não se passou daquele jeito do filme. Aliás, eu acho que a única coisa que se salva daquele filme é o DRE do Brad Pitt. Beijo grande a todo mundo. Tchau. Eu volto.